Quero lhe convidar a abrir e manter aberta a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, seja no formato impresso ou no formato digital. Então você vai folheando e você observa, como já vimos em outro momento, que os capítulos não estão em ordem cronológica, como já mostramos na semana passada. Alguns me pediram o slide, eu não mandei, mas ainda vou mandar. Você observa que são 52 capítulos. O que a gente aprende com esse livro, nesses seus 52 capítulos? Muitas vezes nós lemos a Bíblia, um versículo aqui, outro ali, são perfeitos. Mas quando nós lemos o conjunto, nós temos uma visão mais clara. Muitas vezes nós pegamos a câmera e colocamos naquele rostinho. Mas é preciso afastar a câmera para ver todo o coro. É assim também com a Bíblia. Quando vamos só um versículo, nós vemos uma verdade grande, mas uma. Quando nós abrimos, nós vamos vendo muitas outras coisas. A Bíblia toda foi escrita para nos trazer uma mensagem. Não foi para relatar um fato histórico apenas, embora também. Fiquei pensando então, o que eu aprendi lendo esse livro? Eu aprendi 4 coisas. Primeiro, eu aprendi que o Deus eterno está no controle da história. Quando a gente lê esse livro, é impressionante. Porque o povo de Israel, especificamente o povo de Judá, isto é, as 2 tribos que restaram, que remanesceram, Judá e Benjamim, a menina dos olhos do Deus eterno, estava indo para o cativeiro. Jerusalém, a cidade santa, construída por muros, foi incendiada. E o templo do Senhor, símbolo da presença do Deus eterno, foi profanado, derrubado e queimado. Onde está Deus? É bem conhecida a frase de um dos papas que, visitando Auschwitz, balbuciou: onde estava Deus durante o genocídio judeu? É uma pergunta a ser feita, necessária de ser feita, inclusive. Era a pergunta que faziam os moradores de Judá, que ficam tais questões muito mais evidentes quando você lê o livro de Lamentações, que é só, como diz o título, por que comigo? Por que conosco? Essas perguntas que nós fazemos naturalmente. Mas quando nós lemos Jeremias numa perspectiva com a câmera aberta, nós observamos, portanto, a primeira verdade é que Deus está no controle da história. Pensa aqui na terra de Judá, um povinho quantitativamente falando inexpressivo, talvez no máximo nessa época 100 mil pessoas em todo o reino de Judá, as 2 tribos, quase que um presunto ou um queijo, num grande sanduíche em que uma banda é a Babilônia, poderosíssima, e na outra banda o Egito. O Judá era um substrato do pó de nada, para usar a imagem que há muito tempo aqui na igreja se usava. E agora, esse povo orgulhoso, vaidoso, nós somos o povo de Deus, o povo de Yahvé. Simplesmente o seu rei foi para o exílio carregado com um anzol no nariz. Não foi só preso e exilado, foi arrastado com um anzol no nariz. A família real, as famílias reais, os
mais sábios, os mais instruídos, você lembra de Daniel? Tudo levado para o cativeiro, só ficou o povo inculto e pobre, as crianças, os órfãos, as viúvas, os profetas foram embora, só ficou o tal de Jeremias, mas esse era falso. Ele só falava que o rei não gostava de ouvir, isso não era um rei bom. Ele falava que o castigo viria mesmo e que não havia esperança, a não ser do arrependimento, mas ninguém queria se arrepender. Deus abandonou, era a convicção, Judá. Judá não passava de uma bola de ping-pong, se podemos usar essa imagem, nas mãos da Babilônia e do Egito. Mas tem uma coisinha que você sabe na história. Cadê a Babilônia? Acabou. Cadê aquele Egito? Acabou. E o povo judeu está aí até hoje. Observe como a gente às vezes olha a vida numa perspectiva curta. E numa perspectiva curta, Babilônia é invencível. E era invencível mesmo. Tem sido descobertas recentemente evidências do poderio da Babilônia. A Babilônia inventou, por exemplo, a rampa de ataque. O que era a rampa de ataque? Seria o nosso, hoje, míssil. Uma comparação. Porque as cidades todas eram construídas no alto. Jerusalém está a 750 metros de altitude. Eu lembro disso, que passei um frio uma vez, lá que peguei um resfriado, que foi bravo continuar a viagem, porque venta muito, está lá em cima. Como chegar lá? Não tinha como chegar lá, porque além disso era cercada por muros de metros de largura e 4, 5 metros de altura, não tinha como subir. Os babilônios inventaram a rampa de acesso. Como é que eles faziam? De onde estavam, iam enchendo de pedra, fazia como se fosse uma escadaria sem degraus, e aí os seus arites, os seus cavaleiros, as suas armas de guerra subiam e destruíam o inimigo. Quando quando Roma faz isso com Jerusalém, já tinha 600 anos antes, já tinha acontecido, porque os babilônios inventaram isso. Gente, não tinha, ou seja, na linguagem, tinha bomba atômica. Quem que ia enfrentar? Por exemplo, a comparação com os dias de hoje. Então, realmente, Deus perdeu. Diante de Babilônia. No entanto, vamos lá então, Jeremias 31, 12. Só para lermos um pouquinho. Jeremias diz isso quando só se via escuridão, medo e trevas, destruição, desolação e devastação. Jeremias 31, 12. Vocês hão de vir e exultar no monte Sião, isto é, Jerusalém, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu: o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Isto é, o arroz, o refrigerante, o azeite e a carne, diríamos nós hoje. E vocês serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Jeremias era um falso profeta, porque um cara que diz isto, porque quando você olha, você faz um estudo do panorama, né, o cenário, como se diz. Bom, o cenário indica pontos positivos, pontos negativos, coisa do pessoal da área de administração que faz muito bem isso. Mas aqui o cenário não tinha ponto positivo, era só negativo. Aí vem esse profeta, só podia ser falso, na concepção das pessoas, e diz: olha, vocês serão um jardim regado. Como um jardim regado? Se agora a Babilônia vem e pisa aqui, nossas plantas todas, arranca tudo, não respeita nada. Mais ainda, 33, 10 e 11. Nesse lugar, diz o Senhor, que vocês dizem que está deserto, sem pessoas, sem animais,
nas cidades de Judá e na cidade de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e da noiva no casamento, e a voz dos que cantam. Aí é um salmo citado: deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque então, diz o Senhor, eu restaurarei a sorte da terra como no princípio. Sabe por quê? Primeira lição que eu aprendi: Deus é o Senhor da história. Não é o Nabucodonosor, não é o Vladimir Putin, não é o Joe Biden, não é nenhum poderoso, não é nenhum poderoso. Ele é Senhor daquele pedaço e daquele tempo. Que Nabucodonosor, você conhece a história dele, como é que ele terminou? Deus está no controle. Estamos vendo. Quando o povo de Judá ouvia, estou me repetindo aqui, vai destacar isso, Jeremias dizendo isso, só pode ser falso. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da sua história. Mas eu só estou vendo sombra, só estou vendo morte, só estou vendo destruição, só estou vendo medo, só estou vendo desemprego, só decepção, só... Deus é o Senhor da história. E a gente sabe disso, não é verdade? Quando você passa, você olha, eu não achei que ia ter jeito, e olha aí o jeito, estamos aí, gente. Sabe por que estamos aí? Porque Deus é o Senhor da história. Segunda lição que eu aprendi: o Deus eterno nos dá a todos nós uma missão. Jeremias 1, 5 a 10, que maravilha de texto. Jeremias 1, 5 a 10. Agora, Deus fala diretamente com o profeta. Jeremias, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Você pensou? Deus já me conhecia antes de eu nascer. Antes de eu ser gerado, Ele já me conhecia. Nem meu pai me conhecia, nem minha mãe me conhecia, nem meus avós me conheciam. Mas Deus já me conhecia. Ele é o Senhor da história. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Sabe por quê? Deus falou isso para Jeremias. Porque se teve um profeta que apanhou, foi Jeremias. Mas não apanhou, você é falso, não. Apanhou na cara, bofetado em público. E depois foi preso numa cisterna cheia de lama. Então Deus disse: Jeremias, estou no controle, meu camarada. Então eu disse: Jeremias, Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Aquela desculpa, né? Eu não tenho capacidade, tenho experiência. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Jeremias, não tenha medo de ninguém. Gente, o rei daquela época era terrível, o tal de Zedequias. Ele pegou vários reis, desde o rei Josias, que era bacana. O Zedequias não era flor que se cheirasse. O Baruque, que era o secretário do Jeremias, ouvia os sermões do Jeremias e escrevia. Então tinha um livro de Jeremias, estava em processo de construção. Quando levaram esse livro até o rei pegou, diz a Bíblia claramente isto. Ele estava no seu palácio de inverno, a lareira ligada, acesa a lareira ali com fogo, ele sentado no seu, digamos, no seu sofá, no maior conforto, e o Baruque e outro representante estavam lendo, porque talvez ele fosse analfabeto, estavam lendo a obra de Jeremias. Ele ouviu tudo com maior atenção, entre aspas, pegou o livro na mão, pegou um canivete, pegou o papiro contendo as várias folhas e foi raspando tudo aquilo que Baruque tinha escrito. Não satisfeito, pegou o canivete,
foi cortando pedacinho por pedacinho o papiro, e não contente ainda, levantou uma parte da lareira e colocou o que sobrou daqueles caquinhos na lareira para queimar, para não ficar nenhuma evidência. O Baruque teve que fazer tudo de novo. Não tinha backup. Esse era o Zedequias. Esse era o homem que Jeremias convivia, era o rei, o que mandava naquela área. Jeremias, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Mas será que Deus livrou mesmo? Há um episódio que você se lembra de ter lido, quando o rei Nabucodonosor mandou o seu representante, o seu general, chamar o Jeremias para ir para a Babilônia. Manda ele vir para cá, vou recebê-lo bem aqui, porque eu sei que ele é um profeta do Deus de vocês. Mas Jeremias demorou a responder, o Nebuzaradã entendeu que ele não queria ir, não foi. Ficou ali, no meio do povão. E aí, parte do povão se rebelou, houve uma guerra civil tremenda, e parte fugiu para o Egito. Sabe o que fizeram? Sequestraram Jeremias e levaram para o Egito à força, porque ele não queria ir, porque ele queria ficar ali, ministrando ao povo que sobrou. Mas ele ficou no Egito, ele voltou para ajudar. Ele apanhou, mas não morreu. Ele não foi morto por ninguém. Morreu naturalmente. Porque a promessa diz, eu estou com você para livrá-lo. Continua ele. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar. Isto é, o que você falar, é a minha palavra, está valendo, seja o que for. E também para edificar e plantar. Jeremias foi alguém feliz, embora às vezes desse uma reclamada, por isso chama de profeta chorão, mas ele era feliz, porque o que ele falava, não era o que ele falava, era o que Deus falava por intermédio dele, porque ele tinha um senso de missão, não fugiu para a Babilônia, não fugiu para o Egito, porque ele queria ser fiel à sua missão. Terceira verdade que eu aprendi, Deus eterno permite que nós o questionemos. Sobre esse assunto de questionar a Deus, o exemplo de Tomé, por favor, assista ao culto das 9 horas deste domingo. Olha as palavras, eu já até referi aqui rapidamente, de Jeremias. Senhor, tu me persuadiste. E essa palavra aqui, persuadiste, pode ser tu me seduziste, ou tu me enganaste. Me chamou para ser profeta, e agora, qual o resultado disso? Fosse mais forte do que eu e prevaleceste, sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, se referindo ao fato que Nabucodonosor viria e acabaria com tudo, por causa da palavra do Senhor. Continua Jeremias, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. O texto prossegue, eu paro por aí e vou ao 20, verso 14. Maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Depois você pode ler esses versos, são bastante claros e são vários versos a este respeito. Deus eterno permite que nós o questionemos. Quando nós ficamos com a palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos confusos. Ficar com a palavra de Deus pode nos levar a uma depressão temporária.
ninguém nos ouve. É a situação, às vezes, de um profeta. Ficar com a palavra de Deus inclui ser honesto com Deus. Ficar com a palavra de Deus nos mostra o plano mais amplo. É muito interessante que o livro registra 6 lamentos, por isso, profeta chorão, profeta da lamentação, de Jeremias. Mas também tem um cântico. E o cântico diz assim, Jeremias 15, 20. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles. É assim que Deus responde. Em vez de dizer, Jeremias, você, não, pode reclamar, mas fique certo que eu vou livrar você. Quarta verdade que eu aprendi com o profeta. O Deus eterno quer o nosso bem. Por que Deus castigou Judá? Foi muito difícil para o povo entender, mas para nós agora está mais fácil entender. Deus prometeu, olha, eu sou o Deus eterno, o único. Vocês moram no meio de um povo que tem um monte de deuses, mas eu quero que vocês sejam fiéis a mim. Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos são todos sobre o monoteísmo, isto é, a crença no único Deus. Mas a sedução, a prosperidade, a festa, a facilidade, tudo isso fez com que o povo adorasse a Baal. É inacreditável, a gente lendo hoje, é inacreditável que com tantas advertências, desde Moisés, passando por todos os profetas, porque o tema de todos os profetas é a fidelidade ao Deus único, é o centro da mensagem deles. O povo continua adorando também a Baal. Aí vai para o exílio. E o povo pergunta, por que com a gente? Mas a disciplina ou o castigo que Deus ministra foi uma demonstração da graça de Deus. Não é assim com a gente? Quantas vezes, para percebermos a graça de Deus e a recebermos, nós precisamos ser disciplinados? Não dá ibope essa palavra. O ibope nem existe mais, mas não dá datafolha essa palavra, não dá um índice bom essa palavra. Deus é graça, mas a graça inclui a disciplina. Sabe por que o povo judeu existe? Porque foi para o exílio. Se não tivesse ido para o exílio, teria acabado. Claro que é uma conjectura impossível de provar. Na história só existe o que existe. Mas quando o povo foi para o exílio, inventou, por exemplo, a sinagoga. Antes disto, qualquer pessoa que quisesse aprender alguma coisa tinha que ir a Jerusalém. Eles estavam no exílio, não podiam fazer templo lá, não tinham templo, mas tinham sinagoga, baseada no ensino, por exemplo. E lá eles entenderam por que tinham ido. Porque Deus tinha dito que iria, se não obedecesse. Mas será que Deus pediu para o povo obedecer porque ele tem esse capricho? Não. Porque o monoteísmo, a fé no único Deus, era a garantia da sua sobrevivência. Onde estão os cananeus? Os filisteus, os amorreus, os jebuseus, os 7 povos? Acabaram, morreram. Sabe por quê? Tinha um monte de deuses. As aplicações para todas as áreas da vida são imensas nesse sentido. Então, tudo aquilo que eu preguei isso para os adolescentes na sexta, agora para os jovens também, reunidos no seu culto, todas aquelas coisas que Deus nos pede, não são para o bem de Deus. Eu canso de falar isso aqui para os irmãos, são para o nosso bem. Mas a gente acha que esse negócio de ser santo é para o bem de Deus. Eu sempre repito, como assim?
Deus pode ser mais perfeito, mais santo, mais isso, mais aquilo do que já é? Impossível. Ele é tudo isso. Ele é perfeito. É para o nosso bem. Até aquelas coisas mais estranhas. Dê o dízimo. É para o nosso, nem para o bem da igreja, não. É para o nosso bem. Não vou me alongar em explicar por quê. Vamos ler então Jeremias 29, 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, isto é, depois de estarem vocês 70 anos na Babilônia, atentarei para vocês, isto é, olharei para vocês, e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, isto é, a Judá. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Opa, como pensamentos de paz e de mal? Estamos indo para o cativeiro. Nosso rei arrastado pelo nariz como se fosse um peixe. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Vocês têm que passar agora por essa experiência da humilhação absoluta para terem um futuro e uma esperança. Então lá vocês me invocarão, lá no exílio vocês se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Aqui eu não ouço, porque os pecados de vocês me impedem de ouvir. Fazem um muro entre os meus ouvidos e a sua boca. Não havia nenhuma sinceridade naquela oração. Lá então, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado e encontrado por vocês, e farei com que mude a sorte de vocês, isto é, o exílio acabe. Eu os congregarei de todas as nações, porque se espalharam, não só pela Babilônia, mas dentro da Babilônia, que era muito grande, vários estados ali. E de todos os lugares para onde eu os dispersei. Não foi o Nabucodonosor, nem foi o Ismael, que levou o povo para o Egito. Fui eu que os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. O exílio foi um castigo? Agora entendemos que não. Foi uma maldade? Também não. Agora entendemos que era uma disciplina necessária para que o povo fosse abençoado. Isso que eu aprendi. Eu resumo bem simplesmente assim. Lendo Jeremias, eu aprendi que o Deus eterno está no controle da história em geral e da minha história em particular. Aprendi, em segundo lugar, que o Deus eterno nos dá uma missão. Aprendi que o Deus eterno permite que nós o questionemos. E aprendi que Deus eterno quer o nosso bem. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: bom, o que eu faço com isso? Há uma informação histórica sobre o povo de Israel? Ok, é verdade. Mas só isso? Quando eu leio uma promessa, é só para eu colocar no meu bolso? Ou para fruí-la? E quando eu leio uma advertência para jogar fora, porque meu Deus é gracioso, não faz essas coisas? Eis aí para nós o livro de Jeremias. E aí eu e você podemos fazer todas as aplicações e tomar todas as decisões que nós precisamos tomar. Toda a Bíblia é para nos ensinar a viver. Seja uma narrativa histórica, seja um salmo, seja uma profecia. Então nós temos esse privilégio de aprender a viver. Meu desejo, portanto, é que essa seleção de verdades que aqui trouxe, uma delas possa dizer:
isso para mim quer dizer o seguinte, e trazer naquilo que precisa ser mudado, alterado na sua vida, seja crer mais, obedecer mais, trabalhar mais, isso possa então se aplicar completamente na sua vida. O hino que vamos cantar agora nos ajuda a entender um pouco de tudo aquilo que nós falamos, acompanhando aqui o coro masculino da nossa igreja. Nós podemos andar no raso e nós podemos andar em águas profundas. A escolha é nossa. Quando andamos no raso, não aguentamos um ventinho que seja. Quando andamos em águas profundas, nós somos fortes. A escolha é nossa. Quando nossa fé está firme, Jesus manda: caminhe sobre as águas. Eu posso dizer: não consigo.